Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos de volta com mais histórias da Bíblia todo domingo aqui no GC. Eu espero que você tenha aproveitado muito essas férias, tenha comemorado o Natal, comemorado o Ano Novo, tenha aproveitado aí a sua família e agora a gente está de volta para descobrir mais histórias da Bíblia e a gente vai contar ainda algumas histórias do Antigo Testamento. Lembra aquela parte da Bíblia, primeira parte da Bíblia que conta desde a criação do mundo até todos os reis de Israel antes de Jesus nascer. E a gente parou contando sobre os reis de Israel. Lembra que Deus escolheu Davi? Davi foi um ótimo rei para Israel. Teve o filho Salomão, quem foi um rei muito sábio. E aí depois o filho de Salomão não foi tão sábio como o pai, fez algumas coisas erradas e o povo brigou e dividiu o reino em duas partes: o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. E a gente contou a história de dois profetas, Elias e Eliseu, que estavam nesses reinos falando um pouco sobre Deus para o povo, para que o povo lembrava um pouquinho de quem Deus era e qual que era a vontade de Deus. Pois bem, muito tempo passou e hoje eu vou contar a história de um rei que eu gosto muito, que é o rei Josias. Mas antes de contar sobre o rei Josias, eu tenho que contar um pouquinho sobre os reis que vieram antes dele, o avô e o pai dele. Pois é, porque quando um rei morre, quem assume o trono é o filho dele. E foi assim, o avô de Josias era Manassés. E sabe, a Bíblia fala que Manassés foi um rei mau, um rei que não agradou a Deus, que fez coisas que Deus reprova. E uma coisa que ele fez que Deus reprovava muito foi colocar deuses no meio do povo de Judá. Ele levantou altares para outros deuses, deuses que não eram o nosso verdadeiro Deus, deuses que não eram verdadeiros, que eram falsos, que os outros povos em volta adoravam. E Judá, por todo o reino de Judá, tinham esses deuses aqui, e ele obrigava as pessoas a adorarem esses deuses. E Deus se entristeceu muito com o rei Manassés, e Manassés morreu. E quando Manassés morreu, o filho dele assumiu o lugar, e aí foi o rei Amon. E a Bíblia fala que Amon foi um rei pior ainda do que Manassés, porque além de encher o reino de Judá com adoração a todos os deuses falsos que existiam, ele fez muito mais outras coisas que Deus não aprovava. Ele sacrificava a criança, teve muitas esposas, fez bastante coisa que desagradava a Deus. Só que Amon foi um rei tão mau, mas tão mau, mas tão mau, que até o povo de Judá, que também era mau, não aprovava as coisas que ele fazia. E por isso o povo se juntou para matar o rei Amon. E matou o rei Amon. E aí, quando quem morre, o filho dele assume o lugar. E aí quem assumiu o lugar foi o rei Josias. Só que sabe uma curiosidade? Sabe quantos anos Josias tinha quando ele assumiu o trono? Ele tinha 8 anos. Isso mesmo, ele tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Você já pensou? Você conseguiria governar o Brasil com 8 anos de idade? Você conseguiria ser rei de um lugar e governar certinho com 8 anos de idade? Eu sei que muita gente que está me assistindo aí tem mais ou menos essa idade. Alguns têm 6, 7, 9, 10, alguns 8. Pois é, você criança até queria ser rei de alguma coisa, né? Mas você conseguiria de verdade reinar um país inteiro, um reino inteiro com 8 anos de idade? É difícil, não é? Pois é. Mas Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E aí ele começou a fazer uma reforma. Ele começou aos poucos a limpar o reino, a organizar a bagunça que o avô e o pai dele tinham feito. E aí, numa dessas reformas, ele foi ver o templo de Salomão, o templo que Salomão tinha construído
para adorar a Deus. E estava uma bagunça esse templo, porque as pessoas tinham parado de adorar a Deus, então não estavam mais indo ao templo adorar a Deus. E estava uma bagunça lá. E aí, os sacerdotes, os ajudantes do rei, na arrumação do templo, encontraram uma coisa diferente. Encontraram assim, um rolinho de papel bem diferente. Esse rolinho, na verdade, eram mais de um rolinho, eram pelo menos ali uns 5, 6 rolinhos, eram um pergaminho. Pergaminho é o tipo de livro que existia na época. Na época não existia livros assim, encadernados, bonitinho, não tinha internet, nem te podia baixar uns e-books da vida, não tinha nada disso. O que eles faziam é pegar um tipo de papel que era como se fosse uma pele de animal e escreviam com tinta nesse papel e aí enrolavam esses papéis e guardavam em vasinhos, para esses papéis ficarem organizados. E aí, no meio da bagunça do templo, encontrou o pergaminho. Sabe o que tinha nesse pergaminho? Tinha uma parte da Bíblia, toda aquela parte da Bíblia que já tinha sido escrita. Provavelmente ali já tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. Você lembra quais são? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E aí levaram esses pergaminhos para Josias ler. E aí Josias pegou o pergaminho e começou a ler todas aquelas histórias que a gente já contou aqui no último ano. Ele leu, ele foi lendo e ele foi percebendo todos os mandamentos de Deus, as coisas que Deus queria que fizesse, as coisas que Deus reprovava. E sabe o que aconteceu? Quando ele acabou de ler todo o pergaminho, Josias começou a chorar, ele se jogou no chão, não como a gente faz manha com o pai e com a mãe, mas ele chorou tanto e estava tão triste com o que ele leu e com a vida dele, que ele se jogou no chão triste, porque ele sabia que eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam desagradando a Deus. Ele sabia que o pecado que todo o povo e ele haviam cometido eram muitos, e ele começou a chorar arrependido. Então, depois disso, ele se levantou, chamou todo o povo para chegar perto dele e ele falou: povo, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E aí o povo chegou ali, se reuniu na frente do palácio para ouvir o que o rei Josias queria falar. E aí o rei Josias leu para eles todo o pergaminho, todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E sabe o que o povo fez quando Josias acabou de ler? Eles também se prostraram no chão, se ajoelharam no chão e começaram a chorar, um choro sofrido, um choro triste, porque eles perceberam que eles estavam fazendo muita coisa errada, que eles estavam longe de Deus, que eles estavam fazendo tudo que Deus reprovava. E aí Josias virou para o povo e falou assim: povo, a gente está fazendo coisa errada, nós abandonamos o nosso Deus por muito tempo e agora está na hora da gente fazer alguma coisa certa, fazer aquilo que Deus aprova, adorar a Deus e obedecer esse Deus que cuidou da gente até hoje. E aí Josias começou a derrubar todos os altares de todos os ídolos que haviam sido levantados no meio de Judá. E aí, outra coisa que ele fez foi: pessoal, a gente está triste, a gente agora vai adorar só a Deus, e a primeira coisa que a gente vai fazer é celebrar a Páscoa. A Páscoa
que a gente celebra hoje comemorando a morte e ressurreição de Jesus, naquela época era uma festa onde eles celebravam quando Deus libertou o povo do Egito. A gente já falou sobre a Páscoa aqui. A gente celebrava, eles celebravam quando Deus havia liberto eles da escravidão. E como que eles celebravam a Páscoa? Eles construíam um altar e matavam um animalzinho, um cordeiro branquinho, puro, naquele altar. E aí derramava-se o sangue e assava-se o cordeiro. E quando um cordeiro era morto, eles estavam dizendo que eles eram pecadores. E quando aquela fumacinha, aquele cheiro subia para Deus, Deus perdoava o povo de todo o seu pecado. E aí eles celebraram a Páscoa, prestaram ali sacrifício a Deus por causa de todo o pecado que eles haviam cometido durante todo esse tempo. E sabe o que a Bíblia fala sobre essa Páscoa, esse culto que eles celebraram? Eu vou ler para vocês. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículos 22. Olha só o que diz. Nem nos dias dos juízes que lideravam Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Está falando esse versículo que Deus amou tanto esse culto, amou tanto essa celebração, amou tanto que eles fizeram ali e comparou ao tudo que já tinha feito antes e falou assim: olha, desde que Israel está na terra prometida, nunca celebraram um culto para mim tão especial como esse. E sabe por que esse culto era especial? Não era porque estava todo mundo junto, não era porque aquela ovelhinha, aquele cordeiro era o cordeiro mais branquinho, não era porque o povo era o povo mais rico, não era porque o povo dançou uma dança ou fez uma música melhor. É porque Josias e todo o povo estavam com um coração arrependido e estavam louvando a Deus e pedindo perdão a Deus de modo sincero, de verdade. Eles não estavam pedindo uma desculpa para Deus e falando: Deus, desculpinha pelo que eu fiz errado. Não, eles realmente se arrependeram. Eles olharam as coisas que eles haviam feito, olharam porque Deus queria e falou: Deus, perdão, a gente não vai fazer de novo. E Deus, esse culto é para celebrar a nossa aliança, o nosso pacto com o Senhor, é para celebrar e decretar que a partir de agora a gente só vai adorar o Senhor e mais ninguém. Que a gente vai buscar todos os dias a fazer aquilo que o Senhor aprova, aquilo que o Senhor quer, a tua vontade. Sabe? Hoje em dia a gente também pode prestar um culto assim. É verdade que muitos de nós ainda não podemos estar na igreja todos juntos. Alguns estão em casa, mas o que faz um culto ser especial, uma celebração especial, o que faz a nossa adoração ser recebida por Deus, não é o tanto de barulho que a gente faz, o tanto de pessoas que está à nossa volta, se a gente canta a música afinada, se a gente sabe a coreografia, se está aqui na igreja ou isolado em casa. Se está com muitos amigos ou com poucos amigos. Se a gente faz um culto com todas as pessoas da igreja, só com a nossa família, ou no nosso quarto, caladinho lá em secreto. O que faz um culto ser aceito por Deus, um louvor ser aceito por Deus, é o nosso coração. Um coração arrependido das coisas erradas que faz. Um coração decidido a fazer aquilo que Deus quer. Um coração que se dedica a conhecer a Deus, a saber a vontade dEle e a cumprir essa vontade. Quando o nosso coração está cheio de Deus e voltado para Ele,
Ele recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração de um modo gostoso, feliz, porque afinal tudo isso é o nosso presente para Ele, é o nosso jeito de dizer: Deus, nós te amamos e o Senhor é o nosso Deus. E aí, como tem sido o seu louvor, a sua adoração, o seu culto aí em casa ou aqui na igreja todos os dias? Como tem sido? Você tem tido um coração grato a Deus, um coração arrependido de verdade? Ou está fazendo de qualquer jeito? Eu te convido hoje a prestar um culto a Deus de um modo especial. Pede perdão para Ele das coisas erradas que você fez e faz um compromisso com Ele. Deus vai amar e receber de modo especial esse culto. Te espero semana que vem, quando eu vou contar histórias de outros reis e profetas nessa época do reino dividido. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.